Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista, que tem o prazer de receber aqui o jornalista Bernardino Souto Maior. Muito obrigado, Bernardino, por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço estar voltando ao Ponto de Vista, né? Desta vez a gente falando mais, não sobre a minha história, Sim. mas os acontecimentos políticos que nós estamos aí em cima de uma eleição, em cima de uma convenção. A gente está aí. Nós estamos vivendo um momento como a biruta do aeroporto, né? Ninguém sabe para que rumo tome, né? E como é que vai ser essa eleição, né? Essa eleição vai ser muito atípica demais, né? Então... Nós temos uma eleição, para começar a falar desse cenário, Bernardino, em que um governador... o governo do estado é praticamente um candidato único. A oposição ao governador Renan Filho não conseguiu sustentar um nome para, até agora, estamos em junho, para firmar corpo. Por que você acha que isso aconteceu ao longo desses anos? Olha, o que está acontecendo no momento, houve uma projeção de um embate político que ia ser um grande clássico da política. São dois jovens políticos, Sim. bem avaliados, né? Sim. Que era o caso do Renan Filho, tentando a reeleição, e o Rui Palmeira com um mandato de prefeito saindo para ser candidato a governador. Certo. Acontece que se criou essa expectativa grande e no trajetório dela houve um problema de saúde na família do Rui, muito sério. O Rui fez umas reflexões e repetiu em Maceió o que o ACM Neto fez em Salvador. Todo mundo também esperava que o ACM fosse fosse o candidato a governador. Era uma expectativa tremenda. E vai acontecer lá a mesma coisa que vai acontecer aqui. O Rui Costa, bem avaliado, vai ficar sendo o reeleito e os adversários não têm assim um candidato potencial para disputar. Mas por que isso acontece? Falta nome no número? Não faltou nome. No caso é que gerou uma expectativa de um nome, certo? O Rui, ele não é um profissional na política. O Rui é muito pragmático nisso e muito objetivo, né? Teve esse problema de familiar e teve também um problema da prefeitura, né? Ele precisava concluir o mandato para concluir as obras prometidas, que até então não tinha acontecido. Então ele fez uma análise que não seria importante para ele participar de uma eleição onde não cumpriu as metas na prefeitura, teve o inverno dos mais rigorosos que Maceió já passou, né, nesses últimos tempos, e preferiu dar andamento à sua prefeitura. Com isso, abriu um vácuo na oposição, né? Surgiram nomes, mas não com aquela persistência que estava, né? E com isso o Renan Filho foi ganhando tempo e reeditando uma eleição que já tivemos aqui. Foi a do Divaldo Suragi com o Pedro Vieira. Sim. Isso está para acontecer novamente. Nós tivemos algo em torno de 80%. 86% de Divaldo foi eleito, que é um perigo. É um perigo. Eu acho que é ruim. A gente tem o perigo que você cita, é um perigo
você está se referindo a Divaldo de 94 a 97. Foi na reeleição, na segunda reeleição dele, né? Ele foi biônico, reelegeu uma vez, foi ser senador, quando voltou desse jeito, não tinha adversário para ele. E para a gente lembrar, o que aconteceu com o Divaldo naquela época? Por que a crise se deu? O Divaldo, ele teve um problema que ele herdou do governo passado uma situação financeira ruim, o que não acontece com o Renan Filho agora. É verdade, é importante separar isso. Vamos ser sinceros, o Renan Filho teve uma sorte bem melhor do que Divaldo. Divaldo trouxe um secretário do Rio de Janeiro, o Pereira, que foi um desastre, e Divaldo completou o desastre quando quis pagar as folhas atrasadas do Geraldo Bulhões, né? O que não vai acontecer agora. Não tem folha atrasada. Eu então, até uma exemplo, vez, o fato de conversando com o Jorge Santoro, eu fui muito sincero a ele. Disse, olha, a tua indicação para ser secretário da Fazenda, vindo do Rio, me fez recordar o Pereira. E fiquei com muito receio. Mas, no entanto, o Jorge faz um Santoro, trabalho belíssimo, né? Não, ele representou muito bem, fez um trabalho, salvou o governo do Renan Filho na parte financeira, deu um equilíbrio total, né? E tem mais uma verdade com o Jorge Santoro que pouca gente, jornalista, analisou. O Jorge Santoro foi subsecretário do Cabral. Sim. Foi subsecretário do Cabral. Governador que hoje, Sérgio Cabral, está detido, preso. Isso. Né? Jorge Santoro, nesses inquéritos todos, o chefe dele, o secretário da Fazenda, foi preso, mas não se encontrou uma coisa que desabonasse a folha do Jorge Santoro. Isso, pouca gente fez essa análise. Nós estamos fazendo agora com absoluta. Aí você há de perguntar, por que isso? Jorge Santoro não entrou nessa malha fina do Rio de Janeiro. O Jorge Santoro é uma pessoa ligada, na época, ao ministro Joaquim Barbosa. Lembra-se que ele foi o ministro da Fazenda, primeiro ministro da Dilma. O Levi. Joaquim Levi. Joaquim Barbosa é o ministro. Joaquim Levi. E desses ministros todos da Dilma, foi o único também que não se teve um arranhão. Quer dizer, ele vem de uma escola de seriedade, né? Isso favoreceu muito, muito mesmo. E com isso beneficiou o Renan Filho. O Renan Filho ainda teve um bom secretário de segurança, Dr. Alfredo Gaspar, que revolucionou a segurança. Tirou Alagoas da liderança do crime. Da liderança, certo? Foi referência nacional. Foi exemplo para tudo. Tinha o Álvaro Vasconcelos, na agricultura. Agricultura, que também revolucionou a Secretaria da Agricultura, Palhares. Sim. A Secretaria de Agricultura, no governo Collor, teve um ano de greve. E a agricultura não se abalou. O Álvaro Vasconcelos pegou uma crise do açúcar, do álcool. E o que é que ele foi buscar? Alternativas que viabilizou a secretaria. Foi um tiro no pé que o governador deu no momento em que tirou o Álvaro Vasconcelos da secretaria. Porque com o Álvaro Vasconcelos na secretaria, você teve
uma agricultura familiar crescendo, certo? O setor agropecuário, e que ele é pecuarista, deu apoio. Nós tivemos grandes Expoagro com o Álvaro, né? Nós tivemos um plantio recorde de soja, deu incentivo ao arroz no São Francisco. Nós temos hoje arroz, quer dizer, isso tudo colaborou com a gestão do Renan Filho. Você destacou segurança pública, agricultura e fazenda. Esses 3 pilares impulsionaram a aprovação de 60% acima, né? Eu acho que foram responsáveis, certo? E ainda teve o seguinte, no planejamento tinha o Christian Teixeira, que estava fazendo um bom trabalho e foi para uma missão espinhosa, que foi o caso da Secretaria de Saúde, onde hoje, para mim, o calcanhar de Aquiles do governador, porque até o escândalo da Polícia Federal, né, aconteceu, houve também a falta de pagamento aos fornecedores de medicamento, faltou medicamento. Quer dizer, o Christian chegou na Secretaria de Saúde numa hora de tsunami. E ele, com a sua sabedoria, ele não é do ramo, mas pega no remo. E como advogado está tentando contornar essa gestão dele, que está tirando um pouco a saúde da situação que não é um privilégio também só de Alagoas. A saúde pública é um fato marcante como a segurança, né? Você citou o fato do Renan ter chegado ter a possibilidade de repetir Divaldo com 80%, mas o fato de ter 80% é, né, em si um problema, né? Eu acho o perigo aí. Onde é que está o perigo? Eu acho que o que faz de mal ter 80%? Sapato alto. Não só no governador. Um secretariado. Eu não acredito, certo? Ele pode estar com os pés no chão. Mas o secretariado, os assessores, eu vou relembrar aqui uma frase dita pelo ex-governador Lamen Filho. E uma vez eu disse isso ao governador Renan Filho. O seu problema é porque o palácio na época, o governador Lamen Filho era o Palácio dos Martírios. Ele dizia o seguinte: o problema do palácio do governador é que você só tem lá amigo do rei, circulando, dizendo, passando no ouvido coisas boas. Não chega para ele o que de fato deveria chegar. A saúde está precisando disso. O HGE não é aquele HGE que você está vendo na mídia, certo? Certo. Então, o que acontece é isso. O governador, o perigo está aí. É no que circula o governador. Aí é que vai ter o perigo. E sempre a segundo mandato, tem um tabu, né? O governador, o prefeito, ele não realiza aquilo que realizou no primeiro mandato. Porque os seus gestores, seus comandados tiram o pé? Tira o pé, sapato alto, né? Isso é muito prejudicial. Vai depender depois da própria escolha do secretariado. Ele está prometendo, inclusive, ser um secretariado mais político, né? Eu discordo, né? Esse secretariado dele agora teve alguns que não entraram no ritmo, mas é preciso escolher melhor. E se você botar a política toda em cargos, né? Eu acredito que a Fazenda não se mexe.
A Fazenda é uma secretaria, como diz aquele ministro do Trabalho, imetível, né? Então, se caminha para isso, né? Mas por que, exemplo, você tinha Rui Palmeira, por que não Rodrigo Cunha? Era outro exemplo bom e um bom candidato, porque, inclusive, é um político que se destacou na Assembleia juntamente, no passado, o próprio Rui Palmeira e o JHC. Foram 3 políticos novos, de primeiro mandato, que se destacaram, tanto é que foram eleitos deputados federais, né? O Rodrigo estava cotado, agora vai para... Tinha uma cadeira certa. Para federal. Para federal. E agora vai para o sacrifício? Agora ele vai para uma luta, né? Uma luta forte, porque, afinal de contas, os 2 senadores... São 2 senadores que tiveram atuações muito fortes. A gente vai falar sobre o Senado mais para frente. A minha dúvida sobre o Rodrigo é por que ele não bateu de frente com o Renan? Eu acho que ele raciocinou que não era o momento dele, certo? Dele ser o candidato a governo. Era um forte candidato, porque o Agreste clama pelo governador da região. Arapiraca, não acontece que é há quanto tempo? Colégio eleitoral. E não acontece há quanto tempo isso? Nunca. Nunca aconteceu? Nunca aconteceu, certo? Então Arapiraca tem sede de ter um governador de lá. O Luciano Barbosa é de Palmeira dos Índios, não é de Arapiraca. Fez a vida política dele em Arapiraca. Mas o Rodrigo não. A mãe foi uma grande deputada, morreu estupidamente, né? Que tinha, ao longo da sua carreira, né? Sucesso absoluto. Tanto é que ela, na época, chegou a ser candidata a vice do Mano, mas preferiu optar pela cadeira de federal. Estou aqui com o Bernardino Souto Maior, jornalista. A gente está indo para o nosso primeiro intervalo. A gente volta já com o programa Ponto de Vista. Pelas leis da aerodinâmica, o besouro não pode voar. As asas são pequenas demais para o peso do seu corpo. E seu cérebro microscópico, incapaz de enfrentar a complexidade de um voo. Ainda assim, o besouro prova que o inexplicável, o difícil e o que parece improvável muitas vezes acontece. Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia. 100% de esforço, onde houver 1% de chance. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com o Bernardino Souto Maior, jornalista. Estamos aqui analisando o cenário. Bernardino, a gente falava do Rodrigo para o governo, ele não topou, achou que não era o momento, mas ele topou o Senado. São 5 pré-candidatos. Renan Pai, Benedito de Lira, ambos de mandato, Marcos Beltrão, Maurício Quintela e Rodrigo Cunha. Não é muita gente para pouca vaga? Eu acho que pela primeira vez na história de Alagoas, nós vamos ter uma eleição bastante acirrada, né? Muito mesmo. E acima disso, é preciso também ver e analisar o silêncio
do eleitorado, né? A gente está num momento que eu vejo aí as pesquisas de grupos e a média dá em 53% do pessoal que ainda não definiu o seu candidato. Verdade. Esse é um potencial muito forte. Tanto é que você veja que agora mesmo para governador em Tocantins chegou a 49 a abstenção, voto nulo e branco. É altíssimo. É altíssimo. É altíssimo, gente. É preciso analisar isso com muita seriedade. Os candidatos, no momento, aqui em Alagoas, os 5, ainda vai aparecer mais alguns, né? Candidato, tem um Flávio Moreno, que está no embalo De Bolsonaro, né? do Bolsonaro e hoje no Brasil tem 29 agentes federais, ele é da Polícia Federal, agentes federais, candidato a deputado federal, senador, e ele é um dos candidatos aqui. E aí tem ainda o Hildo Rafael, mas nós vamos ficar realmente naquela perspectiva dos 5 realmente, né? E gozado que você vai ter 2, um com vários mandatos, que é o Renan Calheiros, o Benedito, que vai para a segunda reeleição, a primeira, e 3 candidatos novos, né? O Max foi ministro, foi deputado federal. No primeiro mandato virou ministro, né? Se destacou no turismo, né? Com isso floresceu a ideia dele ser deputado federal, senador. Sim. Tem o Maurício Quintela, também foi ministro do transporte, Sim. que talvez seja a grata surpresa do governo do Michel Temer, porque o ministro Maurício Quintela, ele não só em Alagoas, ele fez andar obras como, por exemplo, a de Carié, em Inajá, que tinha 50 anos que não asfaltava 48 quilômetros. 50 anos passou, né? Há o caso do Porto, o Cais do Porto, com mais de 30 anos que nunca se fez uma dragagem, né? Agora está se preparando para um terminal de turismo, passageiro, né? A dragagem vai dar para o ano um potencial muito grande a Alagoas a receber esses grandes navios de turismo, de porte, que saía de Salvador direto para Recife e Natal, passava aqui por longe de Alagoas. Quer dizer, ele foi um ministro notável e considerado um dos principais ministros do Temer, porque ele não só marcou a sua presença em Alagoas, mas como abriu as portas em vários estados do Brasil. Então, tem o Maurício e tem o Rodrigues, que é um candidato, que a gente pode dizer candidato do eleitorado de opinião, de formação de opinião. É um eleitorado mais esclarecido, né? E, por sua vez, também tem uma vantagem muito grande, foi um grande deputado, né? Então, tem Arapiraca, que é o segundo colégio eleitoral, que vai lhe dar uma musculatura muito boa, e Maceió, né? Agora, é preciso saber o caminho deles nas pequenas cidades. Nós tivemos aqui, eu me recordo da eleição do Teotônio Brandão Vilela. Ele foi para a reeleição, mas favorito.
era favorito. Tinha o apoio do governador, né? E o outro candidato era o Pedro Camussé, da família Muniz Falcão, a família Tradição. Então, o Pedro ganhou do Teotônio em Maceió. E o Teotônio tinha sido uma mudança radical de posição, tanto é que ele cresceu muito, né? E tornou-se um grande nome nacional, e se não tivesse falecido, era talvez o primeiro presidente alagoano na nova redemocratização. E o Camussé ganhou até São Miguel. Depois de São Miguel, só deu Teotônio. Essa eleição vai ser interessante. Nós temos 2 candidatos fortíssimos, que a gente tem que dizer que é forte, que é o Renan e o Benedito, né? O Benedito fez um bom trabalho e tem se estruturado muito bem no setor de saúde, deu uma recuperação muito grande na saúde de Alagoas, nos hospitais filantrópicos, né? Foi o Benedito que conseguiu uma verba de custeio para o Hospital de Açúcar, que estava 7 meses sem pagar, do enfermeiro ao vigilante, né? Do médico ao vigilante, né? Estava numa situação bastante caótica, ao ponto de anunciar o fechamento daquele hospital que era uma referência há 60 anos no estado de Alagoas, né? Verdade. E com isso ele fez em Palmeira, Arapiraca, saiu rodando e dando uma assistência muito boa, e investiu muito na Minha Casa Minha Vida. Ele tinha 2 indicações fortes, que era o ministro da Saúde e o presidente da Caixa, que virou ministro da Saúde, né? Que é o Gilberto Ock. Gilberto Ock, que tenha feito também um bom trabalho na Caixa para o estado de Alagoas. Isso favoreceu muito. Enquanto o Renan Calheiro foi presidente do Senado, ele tem serviço prestado a Alagoas, não resta dúvida, né? Mas o povo está sedento de renovação. E tem por aí, por trás, 2 jovens, aliás, 3 jovens, né? 2 com o mesmo estilo de trabalho, que é o Max e o Maurício. Sim. E o Rodrigo, que é o cara de opinião. O Rodrigo pode deslanchar tranquilamente, né? Não Você ser acha o que Camussé do Teotônio. Você acha que possa haver alguma desistência até as eleições, desses 5? Olha, eles estão resistindo. Do né? Renan e do Benedito, acho que não, né? Não. Do Renan e do Benedito, não. O Maurício e o Max, eles tinham uma reeleição para federal tranquila. Era um passeio. Certo? Abriu-se assim 2 vagas, né? Nós vamos ter uma renovação muito grande na Câmara Federal, por conta disso mesmo, entendeu? Tem um Cícero que não é mais candidato, né? Verdade. Então, nós estamos aí, eu acho que a eleição mais disputada em Alagoas será de senador. E a gente só pode dar o rumo a ela após a convenção. Como é que vai ficar alinhado os partidos? Porque não é só você ficar agrupado aos deputados federais e os deputados estaduais. Não. Você tem os vereadores, que é o contato direto com a comunidade, né? Tem os prefeitos, alguns prefeitos não bons avaliados, né? Enquanto nós temos, por exemplo, um Júlio César,
que é uma referência hoje, tanto é que hoje mesmo está em Sergipe fazendo uma palestra em Aracaju, sobre a gestão de um prefeito de interior, de primeiro mandato, né, que tem recuperado a cidade, né? Mas tem um prefeito aí também não muito bem avaliado, que não vai ajudar a coisíssima alguma. É mais fácil um vereador ter uma penetração melhor, porque o vereador é aquele que está no dia a dia com a comunidade, do que um prefeito mal avaliado. E isso daí se levar em consideração que todos os municípios têm sofrido nos últimos 2 anos, né? Até com folhas não pagas. Exato. Quer dizer, é melhor ter até a oposição, né? Crise, né? É melhor ter até a oposição. Essa crise que nós estamos atravessando, né? Quando a gente pensava que já podíamos nadar com tranquilidade no mar, aí veio esse caso dos caminhoneiros, né? Que deixou parou o governo... o país, né? Não, ele deixou, não é só parou o país, deixou o governo tonto, né? Ele bota uma medida hoje, quando é à noite já está diferente, quer dizer, ele está fragilizado. É verdade. Muito fragilizado. Eu estou aqui com Bernardino Souto Maior, jornalista de renome aqui em Alagoas. A gente vai para um breve intervalo, vamos falar mais sobre o cenário atual político. A gente volta já. Com criança não se brinca. Todos contra o abuso sexual infanto-juvenil. Denuncie, Disque 100 ou acesse o site. Uma iniciativa do Ministério Público do Estado de Alagoas. O Corpo de Bombeiros está 24 horas a serviço da vida. Conta com equipes treinadas e prontas para resgate e salvamento, principalmente em casos de incêndio. É só ligar 193. Cerca de 100 homens estão de prontidão nos 3 quartéis da capital. São 5 quartéis à disposição da população no interior do estado. Os grupos de salvamento estão preparados também para agir nos episódios de acidentes de trânsito, usando para isso viaturas especiais. Ligue 193 se precisar. O Corpo de Bombeiros irá atender. É bom roteiro, hein? Nossa, bonita essa história. Não, é tão bom a gente poder fazer uma história brasileira. Poder filmar o Brasil. Poder emocionar as pessoas com uma história assim. A gente produz praticamente mais de 100 de filmes no Brasil, de vários gêneros diferentes. A gente tem uma diversidade cultural, cultural e de cenários, de histórias. Tantos cineastas jovens surgindo com ideias completamente novas. Tá todo mundo trabalhando. Cabe, todo mundo cabe, assim. Acho que a nossa produção só cresce. A gente sempre teve filmes lindos, mas agora é uma quantidade. Eu acho que o público consegue perceber a qualidade das produções nas diversas telas. Não é só a tela do cinema também. Tem as séries que chegam a qualquer lugar. E um espelho para que o brasileiro se conheça. A gente está vivendo um momento muito especial. Graças ao talento dos profissionais e aos investimentos do governo federal, o audiovisual brasileiro se tornou grande. Grande como os nossos sonhos, talentos e histórias. E com o seu reconhecimento vai ficar ainda maior. Audiovisual brasileiro. Grande como o Brasil. Assista, recomende, valorize o que é seu. Ancine e Governo Federal.
Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com o jornalista Bernardino Souto Maior. A gente falou do Senado e do governo, mas temos uma briga que eu vou dizer, me parece ser grande, para deputado federal. Nós temos atuais deputados federais, Carimbão, Ronaldo Lessa, Cícero Almeida, Maurício Quintela, Max Beltrão, JHC, Arthur Lira, Pedro Vilela e Paulão. E temos vários correndo por fora. Já temos anunciado, de certa maneira, que não participam Cícero Almeida, Maurício e Max. Pelo menos no tempo atual. Então temos 3 vagas já garantidas, abertas. E vejo pouca movimentação de outros. Exemplo, me estranha, Bernardino. Vejo pouca movimentação de Pedro Vilela. Não só o Pedro. Até do Ronaldo Lessa. Eu, dessa lista daí, com toda sinceridade, é bom também lembrar que o percentual, certo? O percentual da votação em branco, nulo e abstenção é altíssima. Certo? Desses aí, ele tem uma projeção melhor para o Carimbão. Sim. Né? Você tem o Arthur. O JHC é bem projetado. Mas vejo pouca movimentação. Aí daí para. Isso. Daí para, com toda sinceridade. Nós temos aí um volume de nomes novos. Né? Vamos até dizer, o Max tem uma substituição garantida do Michael. Vamos aí admitir, porque é uma família estruturada, né? Ele é candidato a senador, está puxando. Né? Isso. O Max, se fosse candidato, ele estaria disputando a condição de mais votado. Há quem diga que Maurício Quintela, candidato a Senado, dividiria a base com outros 2 deputados estaduais hoje. Isnaldo e Sérgio Toledo. Você veja que a votação do Maurício é forte para federal, né? Isso. Deputado federal. Deve ter algo em torno de 90 mil votos. Aí você vai encontrar um peso grande da Heloísa Helena. Isso. Você tem que respeitar, certo? O voto de opinião. Sim. E a Heloísa, ela concentra nesse grupo, hoje ela concentra melhor do que Ronaldo Lessa. Ronaldo perdeu uma base muito forte em Arapiraca. Perdeu para quem? Para a Heloísa? Porque a Célia. A Célia hoje está dividida. Célia é candidata. A Célia é candidata a deputada estadual, Isso. mas está entre Severino Pessoa e Fernando James, que é o filho do Collor. Quer dizer, ela está numa sinuca de bico, né? Certo? E ela apoiou na outra vez Ronaldo Lessa e Paulão. Ou seja, 2 atuais candidatos à reeleição que perderam uma base de um segundo maior. E uma base boa que é Arapiraca. Né? Você entendeu? Entendi. O Ronaldo tem uma referência muito boa, eu é ex-governador. Eu não assumiria a coordenação política do governo, porque eu preferia cuidar da minha candidatura. Sim. Que é bom lembrar que Ronaldo é um nome bom, é um cara que tem um trabalho bom como congressista, certo? É uma pena que a gente possa perder uma voz como a do Ronaldo, lá dentro do Congresso, certo? Alagoas precisa ter uma representatividade mais forte, certo? Você veja, e aí embola mesmo.
tem Severino Pessoa, entrando, que não é não foi, a gente pode dizer assim, um deputado atuante na Assembleia no seu primeiro mandato, mas é um empresário bem-sucedido, né? Elegeu a mulher vice, mas rompeu com o Rogério, né? Para deputado federal, né? E você tem o Sérgio Toledo. Esse rompimento do Severino com o Rogério pesa, né? Pesa apesar de um desgaste também do Rogério, né? O Rogério está tentando agora, fez até uma reforma no secretariado, administrativa, né? E está tendo uma ajuda muito forte financeira do governo federal, né? Apesar de ser tucano. Você tem uma tentativa, ficou na suplência de um Nivaldo Albuquerque também, né? Aí me parece que o Nivaldo vai trocar com o pai, né? O Antônio Albuquerque. Há essa discussão nesse sentido todo. Nesse sentido, né? Vai depender muito de como vai fechar a convenção, os partidos. Por exemplo, nós temos 2 nomes novos, muito bons, que seriam grandes valores dentro do Congresso. O Eduardo Tavares, que foi prefeito também é federal, de Traipu, federal, e o médico Emanuel Forte. Tem Emerson Casado também, né? Né? Tem o Emerson, mas o Emerson é mais uma divulgação da causa? Da causa que ele e é realmente um belíssimo trabalho que o doutor Emerson tem feito, né? Então, você veja, tem nomes novos aí, o Antônio Albuquerque, por que não? O Antônio Albuquerque é um candidato que sempre teve uma votação estadual boa, sim, mas não é a desses que eu falei, seriam parlamentares que teriam voz, certo? Tinham opiniões, seriam pessoas que representariam Alagoas com maior intensidade. Mas você vê, a gente citou aqui 9 candidatos atuais, 3 saindo, mas só em poucos minutos de um bate-papo que estamos fazendo, nós já temos aqui outros 9. Tudo tudo de fora. Tudo de fora. E depende, volto a repetir, a convenção, por exemplo, o PRTB... Vem forte, né? Vem forte, né? Pode fazer novamente um deputado federal. E dependendo da composição, pode chegar até 2. Verdade. Pode chegar até 2, dependendo de quem vai ser. A gente só pode fazer uma análise correta da eleição para federal e estadual quando a gente ficar sabendo quais os partidos que estão coligados. Aí você terá uma dimensão. Tem o Tomás Nonô. Verdade. Tomás Nonô, que foi deputado de uma linha que hoje é o que mais a opinião pública deseja, né? Que é um cara de ficha limpa, um cara que tem 40 anos de vida pública, irretocável, né? Foi presidente interino da Câmara Federal quando saiu o Severino Cavalcante. Ele foi presidente e disputou até com... Ou seja, tem tudo para ser uma eleição extremamente disputada. Tanto para Senado, só não para governo. Só não para governo. Não, para governo não. Para governo não tem nenhum nome na prateleira para isso. Não. Né? A prateleira está
vazia, entrou Tava- na greve dos caminhoneiros. Na greve dos caminhoneiros. Agora- Foi quase que um lockout. A Câmara Federal e o Senado, principalmente o Senado. O Senado tem 5 nomes, bons Muito nomes. bons. Muito bons. Verdade. verdade. Bons nomes. Opções está aí. Renovar ou permanecer. Não Permanecer pode e renovar. dizer que foi por falta de opção dessa vez. De opção. Dessa vez não. Dessa vez não. Doutor Bernardino Souto-Maior, jornalista, estamos aí indo para o nosso último intervalo. A gente volta aqui para falar um pouco mais do cenário nacional. Espera um pouquinho, a gente volta já. Nous avons demandé à des enfants de jouer à un célèbre jeu de société. Normalement, les règles sont les mêmes pour tous. Mais pas cette fois-ci. Bonjour les enfants. Bonjour. Une moitié de joueurs commence avec 1500 €, l'autre moitié avec 750 €. Mais ça se fait pas. Ça se fait pas. Un des joueurs favorisés aura 3 rues et 2 maisons dès le début de la partie. 3 rues et 2 maisons. Non, ça se fait pas. C'est injuste. Un joueur possède une carte qui lui permet de ne jamais aller en prison. Là, tu vas en prison. Pourquoi? C'est comme ça, c'est la règle. 1, 2, 3, 4. Comme tu as des béquilles, tu ne peux pas acheter de carte. Tu passes par la case départ, normalement c'est 200, mais toi, comme tu es une fille, c'est 150. Pourquoi? Et les garçons, ils gagnent combien s'ils passent la case départ? 200. Pourquoi? Tu as fait 6 dés là. Mais il n'y a que des 1. Mais ça se fait pas. Mais t'as vu la tricherie. Mais toi, par exemple, tu vas pouvoir acheter que la première partie. Et pourquoi? Mais pourquoi? Ça m'énerve. Mais les nouvelles règles, je crois qu'elles sont pas très justes en fait. Je crois même qu'elles sont pas justes du tout. Voltamos com o último bloco do programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com o jornalista Bernardino Souto-Maior. Tenho o prazer aqui de conversar sobre o cenário atual. A gente falou para governador, para Senado, para deputado federal. Ficou faltando o último cargo. Temos disputa acirrada na Assembleia Legislativa? A Assembleia Legislativa, ela, no próximo ano, eu arrisco a dizer que vai ter a maior bancada feminina de toda a história da Casa de Tavares Bastos. Você citou logo no temos início... 8 mulheres fortíssimas candidatas, certo? Nós temos a Jô, hoje, com reeleição garantida, tranquila, Jô. Nós temos várias candidatas novas aparecendo com uma boa desenvoltura. Nós temos Arapiraca, nós temos a Célia, que eu reputo que deverá ser a grande campeã. Ela disputa, ela e a Jô, a Cibele Moura e a Ângela Canuto. Essas 4 disputam pau a pau com os homens. Você esteja falando, a Ângela Garrote, não? E a Fátima Canuto, né? A Fátima Canuto. Isso. A Fátima Canuto. Não. Tem a Flávia, tem muita gente, né? Tem Flávia, que
tem condições de voltar. O A litoral própria norte... Thaís, né, a Thaís Guedes, que é atual deputada estadual. Deputada estadual, né? Então, nós vamos ter uma formação de uma bancada muito forte. Muita gente. Muita gente, certo? Feminino. E nessa questão de deputado estadual, tem um que, pelo menos, se buscarmos o histórico, pode voltar para a Assembleia Legislativa, que é Cícero Almeida, né? Tem o Cícero Almeida, que, inclusive, esquecemos de falar na Rosane Collor, que é candidata do PHS, a federal, e está fazendo dobradinha com o Cícero Almeida. Olha só. O Cícero tem que se respeitar, que foi, aliás, o Cícero Almeida, no seu populismo, foi quem conduziu tanto o Renan Pai como o Renan Filho às grotas de Maceió. E ele agora está fazendo com a Rosane. Ele tem visitado, eu tenho informações que ele tem visitado bastante sozinho, afastado um pouco do grupo que ele já pertenceu, né? Ele é candidato ao PHS, o PHS nacional fechou com a Rosane e com o Cícero Almeida. O Cícero Almeida ainda é. Se ele perder, dê por encerrada a carreira política dele, né? Mas é fortíssimo o candidato, né? E em compensação tem o Isnaldo que sai, tem o Sérgio Toledo que sai, né? Nós temos candidato... O Severino, né? O Severino que sai. Só aí são 3. Só aí são 3. São 3, tem 24 no bolo aí, rolando, né? Né? E eu acredito que nós vamos ter cerca de 8 mulheres na Assembleia Legislativa. Eu faço essa previsão pelo... É um número altíssimo. Altíssimo. Diante do que tem chegado, do que a gente tem visto de cenário, 8 mulheres é quase um terço. Não, na história de Alagoas vai ficar marcado. Quer dizer, elas vão ser muito fortes. É uma bancada, se tiver unida, ela vai ter decisão em muita coisa. Na composição da mesa, certo? Ela pode garantir uma secretaria. É importante. Então, é importantíssimo. Me conta, Bernardino, como você tem visto o governo Temer? Recentemente saíram pesquisas em que o governo Temer continua com menos de 10% de aprovação. E se ele fosse candidato, que já não é, já desistiu, ele teria 1% das intenções de votos. É muito. É muito. O governo Temer, ele perdeu a rota. Eu acho que ele deve estar com a agenda e um calendário... certo? Regressivo. Regressivo. Contagem regressiva. Contagem e vendo passar o tempo e... Entendeu? Ele não tem, né? É como também a candidatura de presidente da República é um fato novo na história, né? Nós não temos um candidato, certo? Tem gente que vota no Jair Bolsonaro, mas tem vergonha de dizer que vota nele. Não é verdade? É verdade. Enquanto tem gente que vota no Lula e diz, morre pelo Lula. Então, tem o Alckmin patinando. Não sai dos 5, 6%. Não é? Impressionante. Perdendo para Jair Bolsonaro em São Paulo. Joaquim Barbosa não aceitou? Joaquim Barbosa não aceitou. Quer dizer, tem uns candidatos de periferia, só para contar, né, um futuro acordo no segundo turno, não é? Como a Manuela do PCdoB. Né? Você tem Marina, Ciro Gomes. Tem Marina, Ciro. Aí, Ciro e a própria Marina, com o Jair Bolsonaro, né? Esses 3, eles, se o Lula não for candidato, porque se ele for é outra história. Né? Mas vai fazer da cadeia? Com Alckmin, né? Vai fazer da prisão? Né?
A gente já teve esse fenômeno aqui em Alagoas, né? Já. Luiz Pedro ganhou. Ganhou do vereador. Não né? assumiu, mas ganhou. Não assumiu. E é o mesmo caso. Eu acho que ali tá sacramentado. Ali não tem. Eles têm que puxar uma opção, mas não consegue, né? Você veja, mesmo assim, você veja a Dilma. O Aécio, se não tivesse se envolvido tanto, seria um candidato natural, né? Natural. Hoje também não hoje tem. Não tem a mínima. Morto político. Ele não tem a chance hoje de disputar o Senado. Apesar de que pouco tempo estava dando ele e a Dilma. Isso. Você veja como a história é interessante. Se isso fosse em Alagoas, era que a gente alagoano era atrasado. Não é? Mas em Minas Gerais é outro, Belo Horizonte, quer dizer, Minas Gerais dá esse exemplo, né? Como São Paulo elege Moacir Franco, Maluf, é tanta gente que a gente, Aguinaldo Timóteo, né? Tiririca, como o Rio de Janeiro, Juruna, a gente nunca teve desse. No Nordeste, a gente nunca teve personagem desse. A Creche foi candidata por Pernambuco, perdeu feio, né? Quer dizer, o nordestino, que tem a fama de ser o cara atrasado, pelo menos em representatividade, não tem essa facilidade. Agora, para mim, a eleição mais dura que nós vamos ter é essa de presidente, porque ninguém sabe em quem vai votar. E olha que, assim, antigamente, por exemplo, 2014, você já tinha hoje uma guerra numa rede social. Hoje você tem um Bolsonaro tentando amenizar sua imagem e um quadro de completa incerteza. Incerteza. Nós não temos. Recentemente eu estive até conversando com um médico. Ele disse, rapaz, eu vou votar no Jair Bolsonaro. Mas não digo. Quer dizer, isso vai acontecer. Quer dizer, o cara vai ter vergonha de dizer em quem está votando. E aí eu digo, vai ser muito difícil essa eleição, vai trazer muita novidade. E continuo dizendo, abstenção, voto branco e nulo, vai dar um show. Que não deveria ser assim. A gente teria que escolher os melhores, olhar, analisar o personagem de cada um e dizer, não, agora vamos representar, não é os R$50, camisa não, que não pode mais, não pode mais. Não é o botijão de gás, não é pagar a conta de luz, né? Nós precisamos, porque esses caras que fazem isso não podem reclamar do que tem hoje na Câmara Federal, no Senado, na Presidência da República, nas prefeituras, no governo, na Câmara e na Assembleia. A gente precisa. Esse momento é o grande momento. E Alagoas vai dar um exemplo, eu acho, em termos de Assembleia Legislativa. O eleitorado mulher é muito grande. É verdade. E nós vamos ter Assembleia com, no mínimo, 8 mulheres aqui deputadas. Não sou vidente. Eu analiso e ando e tenho visto no interior. Pois bem, Bernardino, muito obrigado, viu? Quero agradecer também a você pela audiência, esperar uma próxima oportunidade, agradecer essa excelente oportunidade de falar do cenário aqui político de Alagoas. Até mais.